Continuando, vou fazer outra questão dessa para fixar, tá? Próxima questão. Aqui, ó, a previsão que a gente faz, que é bom. Ah, eu tinha até colocado o quadrinho aqui, ó. Tinha até colocado o quadrinho de punê aqui. Pra fazer a previsão, que era a previsão desse casal, ó. Se a gente cruzar azão com azinho, ó, aqui são as possibilidades. Então, não dá, 3 realmente não dá pra saber se 3 é assim ou assim, não tem como saber, tá? E aqui eu coloquei o conjunto de cromossômico nosso só pra mostrar a vocês que o 23º é esse, ó. É o XY. Então, quando ele vem aqui, a característica ela é sexual. A gente diz que ela é herança sexual. Quando ela vem até o 22º, a gente diz que ela é autossômica, tá? Que a letra A está dizendo, característica autossômica. Significa dizer que ela pode ter vindo em qualquer um desses 22 pares de cromossomos, tá? Tá certo? Só para fixar. Já expliquei isso já em aulas anteriores. Próxima questão, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Olha para os filhos para saber quem é os pais, tá bom? Esse heredograma tá muito fácil também. Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Assinale a opção que contém o número de representantes indivíduo cujo genótipo não pode ser determinado. Vamos fazer a mesma coisa. A questão já está dizendo que o afetado é recessivo. Então, eu já sei que 4 é azinhazinho e que 9 é azinhazinho, tá? Já sei de cara, tá certo? Vamos tentar descobrir a letrinha de todos eles. Por quê? Porque a questão tá dizendo qual desses indivíduos aqui não dá pra gente saber o genótipo, a letrinha deles, tá? Então, vamos lá. Se essa filha aqui desse casal é azinho, significa dizer que ela herdou um azinho da mãe e o outro do pai. Se a mãe é normal, a mãe não é azinho, então ela só pode ser azão. Ela também não é azão. Por quê? Porque se ela fosse azão, ela doava para a filha, só podia doar para a filha azão. Tá bom, gente? Isso aqui é só a lógica da genética. O pai, de certeza, também não pode ser azão. Por quê? Porque a filha não nasceu azinho, então ele doou um azinho dele para a filha. Então ele só pode ser azinho, já que ele é normal, tá bom? Entenderam isso? Vamos lá. Próximo. O filho desse casal aqui, eu tenho certeza que ele é azinho. Como é que eu tenho essa certeza? Olha pro filho da criatura. O 9 não é filho dele? Esse menino aqui, ele é afetado. Então, a questão diz que a característica afetada é recessiva. Então, com certeza, ele é azinho. Com certeza. Se ele é azinho, o pai dele é azinho. A mãe também é azinho. Por quê? Porque ele herdou um azinho da mãe e do pai. E eles são normais. Se eles são normais, eles só podem ser normais heterozigotos, tá certo? Tá bom? Próximo. Eu tenho certeza que 7 é azinho. Por quê? A mãe é azinho? A mãe é azinho, com toda certeza. Então, a mãe doou o azinho e como ela é normal, ela herdou o que do pai? Herdou o azão do pai. Agora, tem como eu saber qual é a letra do pai? Tem como eu saber? Ele é normal, ele pode ser azão ou azinho, mas eu não tenho como dizer de certeza. Por quê? Porque eu não sei quem são os pais dele. Se tivesse dizendo aqui quem eram os pais dele, eu poderia dizer quem ele era. Ou se ele aqui tivesse outros filhos, eu poderia até tentar propor, tá? Mas não tem como dizer quem ele é. Por quê? Porque não tem pai dele aqui, tá? Então eu digo que ele é azão traço. Não dá para determinar quem é 3, não dá, tá? 8 do mesmo jeito, não dá para determinar quem é 8. Por quê? Porque 8 do mesmo jeito, ó, não casou com ninguém, tá? Pode ser, quando eu cruzar azinho com azinho, eu tenho a possibilidade de ser azão também, tá? Então não dá para saber se ele é azão ou azinho, então fica azão traço. Do mesmo jeito 10, não dá para saber quem 10 é, tá? Então, os únicos indivíduos aqui desse heredograma que são indeterminados, ó, que não podem ser determinados, é o 3, o 8 e o 10. Questão, letra C, ó. 3, 8 e 10, letra C. Esses indivíduos não dá para determinar o genótipo deles, tá certo? Já os outros, ó, olha quem é os pais, é só questão de prática. Olha para o filho que você descobre quem é o pai, olha para o pai que vocês descobrem quem é o filho e por aí vai, tá bom? Tá certo? É fácil esse assunto, agora é importante prática, muita prática mesmo. Isso aqui era para ter feito o efeito, ó, nem fiz, mas tá bom, vamos lá. Próxima questão um pouco mais
para brincar, mais informativa. Vamos lá. A doença de Huntington, a DH, é uma doença hereditária autossômica, neurodegenerativa, que se caracteriza por uma demência de descoordenação motora progressiva devido à perda prematura de neurônios específicos do sistema nervoso central. Ela normalmente se manifesta em indivíduos após a idade reprodutiva e mesmo que apenas um dos progenitores seja afetado por essa doença, a chance de um filho ser afetado de serem também afetados é de 50%. A genealogia a seguir foi montada para o acompanhamento da doença, que é a DH, em uma família. Então, eu tenho aqui uma doença neurodegenerativa, sabe que ela tá lá ela tá lá no gene, cadê? Ela causa a doença neurodegenerativa, a gente sabe que ela é autossômica, tá bom? Então, vamos analisar ela aqui, vamos descobrir, tá? Vejam só. A questão, eu tenho aqui uma mãe afetada, já nasceu o filho afetado, nasceu aqui, desse casal nasceram 2 filhos afetados, tá certo? Nasceu aqui, ó, mais afetados. Então, quando a gente olha aqui, ó, todos os heterozigotos, né, ou dominantes, eles são doentes. É uma doença, como sai uma grande quantidade de membros, é uma doença dominante, tá? Então, para ter a doença, o indivíduo tem que ser dominante, ter no mínimo um dominante. E para ser normal, o indivíduo é recessivo, tá? Então, sempre que for normal aqui, ó, o indivíduo será recessivo, tá bom? Todos esses aqui normais, eles serão recessivos, tá? Azinha, tá bom? Se eu sei que esse indivíduo aqui é normal, como é que eu sei? Agora eu vou tentar montar, porque aqui eu já coloquei, né? Mas eu vou explicar para vocês, vejam só. Como é que eu sei que esse indivíduo aqui, ó, é azão-azinho, né? Ela poderia ser azão-azão. Por quê? Porque o indivíduo aqui tem um filho normal, ó, esse casal tiveram um filho normal, e o filho normal é azinho-azinho. Então, veio um azinho da mãe e um azinho do pai. Então, com certeza, esse é heterozigoto, tá bom? Aqui do mesmo jeito. De certeza que ele é heterozigoto. Por quê? Porque casou com uma mulher normal. A mulher é azinho-azinho, tá? E ele, para ter um filho normal, uma filha normal também azinho, ele só pode ser heterozigoto, ele só pode ser azão, tá? E por aí vai, ó, tá certo? E aqui é a lógica. Então, vejam só. Analisando-se a genealogia e as informações anteriores, é correto afirmar, certo? Vejam só. Indivíduos heterozigotos são sempre afetados por esse caráter, tá correto? Ó, todos os heterozigotos serão afetados pelo caráter, tá correto? O gene que determina esse caráter não está presente no cromossomo X, também está correto. Como é que eu sei? A questão diz, ela disse que é uma doença autossômica. Se ela é autossômica, ela não é ligada ao cromossomo X nem Y, tá? Então aqui a própria questão da resposta. A letra B também está correta. A C está dizendo, a chance do casal 11 e 12 ter uma filha normal é de 1/8. A chance do casal 11 e 12 ter uma filha normal é 1/8. Vamos lá. Regra do I do ou. De ser uma filha e de ser normal. A chance de ser uma filha é 1/2. Vezes a chance de ser normal. A chance de ser normal, ó, é 1/4. Então, se você fizer a multiplicação, vai dar 1/8, tá? Então, a letra C também tá certa, tá? D, só pode ser a D. O cruzamento do indivíduo 13 com o indivíduo 9 produz 1/4 de descendentes afetados. Se é tudo recessivo, vai produzir 100%. É azinho com azinho. Então, vai produzir 100%. Vai ser 100% de filhos afetados, tá certo? Então, a alternativa errada, que é a correta que a gente procura, é a letra D, tá bom? Viu? Olha, essa letra C aqui só para não enganchar. Olha como a questão é, filha normal, tá? Filha normal. Aí a pessoa vai fazer um quadro de Punnett, aí não vai dar o resultado 1/4, né? Vai dizer o resultado 1/4. Da filha ser normal, de ser azinha 1/4. Aí vai lá e marca a questão 1/4, digamos, tá? Só que a questão, olha, ela é uma pegadinha. É filha, é de ser menina e de ser normal. É a regrinha do I e do ou. Então tem que se ligar nisso que a gente vai ter que multiplicar a probabilidade de ser uma menina vezes a probabilidade dela ser normal, tá bom? Que quando a gente multiplica dá 1
oitavo, tá bom? Então, alternativa, letra D. Aí eu tinha botado recessivo também, é tão bonitinho, ó, recessivinho bonitinho, tá? Aí, de cara que é dominante, ó, quando a gente vê muitos afetados, a gente já sabe que é uma característica dominante, tá? Aqui é só para mostrar para vocês outras variações da lei de Mendel. Então, o monohibridismo com dominância, tá? Então, dominância é quando você cruza uma característica com outra e nasce 100% uma característica. Pronto, amarelo e verde saiu 100% verde. Significa que o amarelo dominou em relação ao verde. Amarelo e amarelo saiu a maior probabilidade de amarela. Significa dizer que a amarela dominou em relação ao verde, tá bom? Aí eu tenho outro exemplo que também segue os padrões mendelianos, mas a gente chama de herança sem dominância ou herança com dominância incompleta. O que é isso, professora? Vejam só. Acontece muito com plantas. Eu cruzo plantas vermelhas com plantas brancas e nasce elas rosa. Significa dizer que não existe uma característica que domine mais em relação da outra. Por isso que a gente chama de dominância intermediária, dominância incompleta, tá bom? Ou então sem dominância. Então, geralmente, as letrinhas vêm todas maiúsculas, ó. E quando você cruza V de vermelha com B, vem um V do vermelho e vem um B, ela fica VB, tá? Ela fica rosa. Então, quando o filho nasce com a mistura, presta atenção, quando o filho nasce com a mistura da cor do pai e da mãe, tá? Isso a gente chama de dominância intermediária ou dominância incompleta, tá? Aí, quando você deixa cruzar os filhos, ó, você deixa os filhos cruzarem sozinhos, as rosas se cruzarem, nasceu 25% de vermelha, 50% de rosa e 25% de branca. Aí apareceu ó, a característica dos avós aqui, tá? Mas a maior chance, ó, aparece 3 variações diferentes de cores, tá? Então, quando vier qualquer exemplo mostrando isso aqui, qualquer questão mostrando isso aqui, os filhos com a cor da mistura dos pais é um exemplo de dominância intermediária, tá? Então, eu coloquei aqui uma questão. Questão 8, prestem atenção. Não, melhor, passem para o próximo vídeo, porque o tempo desse esgotou.